Oi, tudo bem, pessoal? Hoje mais uma história abençoada aqui no nosso canal. É a parábola do semeador. Vamos prestar atenção na história? Vamos lá? Vivendo e aprendendo agora. A vida é uma constante educação. É a parábola de Jesus, a parábola da semente. Então, olha só, Jesus estava falando com uma multidão de pessoas que queriam sempre chegar perto de Jesus e ouvir as histórias. Que legal, né? Então, ele falou que certa vez ele foi para os campos semear as sementes dele. Um monte de sementes, olha só, as sementes que ele estava levando, né? Então, ele chegou e estava semeando, olha só a mão dele aqui, semeando as sementes. Algumas dessas sementes caíram na beirada da estrada, no caminho aqui dos lados da estrada. E sabe o que aconteceu? Como aqui, ó, o solo, né, é bem, aqui no lado, aqui o solo, a terra é dura. Então preste atenção, criança. Essas sementes caíram aqui nesse solo duro. Vocês acham que essas sementes cresceram? Não, elas não cresceram. Elas ficaram ali em cima e daí sabe o que aconteceu, criança? As pessoas que passavam ali pisavam nas sementes e as sementes ficaram todas esmigalhadas. Então vieram os passarinhos e comeram todas as sementinhas que estavam ali, todas as migalhas da semente. Todos os passarinhos, olha só, os passarinhos estavam com fome e eles comeram toda a semente que estava na beira do caminho. Ele não deixou ele foi andando e foi semeando pelos campos. E outras sementes, algumas delas caíram num solo rochoso, um solo cheio de pedras. E olha só, crianças, o que aconteceu com essas sementinhas? Elas até cresceram um pouquinho, mas quando veio sol quente, elas murcharam, porque não tinha raiz, né? Por causa das pedras, não conseguiram criar raízes. O solo era muito duro, solo rochoso. Mas o semeador continuou semeando, né? Ele continuou semeando e ainda umas sementes caíram em uma outra terra que até parecia boa. Mas ali naquela terra tinha sementes de espinhos. Pense só, crianças, olha só quanto espinho. Os espinhos pontiagudos, né? E eles cresceram mais do que as sementinhas. E olha só, não deixavam o sol entrar e nem o ar. E elas não conseguiram sobreviver. Elas morreram. O semeador, ele continuou semeando. Ele não desistiu, ele foi semeando e ele encontrou uma terra muito boa mesmo, uma terra que estava preparada para receber as sementes. Já pensou que legal? Então, quando essa terra, assim bem fofinha, recebeu as sementes cresceram. Olha só, os talos ficaram grandes, bonitos, viçosos e deu muitos frutos. Então, cada talo desse tinha uns que davam 30 grãos, o outro dava mais 60 grãos, o outro ainda dava 100 grãos. Olha só, quantos grãos, né? Quantos frutos que deu esta semente que caíram em terra boa, terra preparada, terra que estava esperando as sementinhas, né? Então, o que Jesus queria falar sobre esta parábola do semeador? Olha só, os discípulos perguntaram para ele o que significava essa parábola, né? O que significava esta parábola? E Jesus explicou para os discípulos, sabe? Ele explicou para eles o que significava. Ele disse para eles que tem pessoas que têm o coração endurecido, igual
naquele solo duro. Lembra do solo duro? Daquele solo bem duro que os passarinhos vieram e comeram toda a semente? Pois é, então tem pessoas que têm um coração assim duro. Então, essas pessoas com esse coração assim duro, elas não aceitam a palavra, elas não querem nem ouvir, elas não querem nem saber. Quando as pessoas vêm falar de Jesus e falar as coisas para elas da salvação, e que Jesus é bom e que Ele nos ensina, né? Elas não querem ouvir a Bíblia, não querem ir no culto, não querem ir na escola dominical. Se alguém vem falar de Jesus, essa pessoa, eu penso que elas pensam que é assim, não me amola com esse assunto. Então, vem uma pessoa, o inimigo, e tira, e leva a palavra para longe dessa pessoa. E essa pessoa fica com aquele coração endurecido. Pessoas com o coração endurecido não querem saber da palavra. E como é que vai ter salvação, né? Então, e tem outro tipo de coração, outra pessoa que tem um coração assim, que às vezes até gosta da palavra, de primeira assim, escuta a palavra e até gosta, mas daqui a pouco, quando vem as dificuldades do mundo, né, as dificuldades que as pessoas passam, eles ficam com medo das coisas e ele não permanece na palavra. Que triste, né, crianças? Então, olha só. E tem um outro tipo de coração. Coração igual àquele solo espinhoso. Esse aqui que eu mostrei, ele tem um coração rochoso, né? Igual a rocha. E esse aqui tem um coração espinhoso. Por quê? Porque ele ouve a palavra, gostou também de ouvir a palavra, se alegrou. Mas depois, as coisas que já estavam no coração dele, né? Que são as coisas do mundo, as riquezas, gosta de ir atrás de riquezas, gosta de todas as coisas que estão já lá dentro do coração, não quer deixar aquilo que às vezes atrapalha ele de buscar, não tem tempo nunca para ir na igreja, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo de falar de Jesus, não arranja tempo, porque tem tempo para tudo, menos para as coisas de Jesus. E o que acontece? Esse coração, ele é igual aquele coração cheio de espinho, né, que sufocou a palavra de Jesus. E como aquele terreno, lembra daquele terreno bom, daquela terra boa? Olha só, aquela terra boa que deu todos esses frutos. Então nós temos esse coração aqui, ó. Esse coração, ele está preparado para receber a palavra. Ele gosta de ouvir a palavra. Ele gosta de orar. Ele gosta de falar de Jesus. Ele gosta de louvar para Jesus. Quando alguém fala das coisas de Jesus, ele ama. Então esse coração é igual àquela terra, né? Está preparado. E olha só, ele ouve e ele quer falar para as outras pessoas também o que ele ouve. Então, esse coração, essa pessoa desse coração vai falar para todo mundo que Jesus é bom, que Jesus ama as pessoas, que Ele quer salvar. Então, o que esse coração está fazendo? Ele está dando frutos, né? Está dando frutos bons, frutos maravilhosos. E aqueles frutos que esse coração vai ganhar também vai dar muitos frutos para Jesus, né? Ganhando pessoas para Jesus. Gostaram da história? A parábola do semeador? Então deixe o seu like, compartilhe essa história que é muito importante e se inscreva aqui no canal do Vivendo e Aprendendo Agora. Beijo, fica com Deus, tchau!